Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Como estão? Nós estamos começando esse culto para a honra e glória do nosso Deus, com muita alegria. Como é bom louvarmos ao Senhor, né? Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. O Salmo 145 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Como o salmista diz, todos os dias te bendirei e te louvarei. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o seu desejo, de estar sempre na presença do Senhor. Mesmo com todas as dificuldades do dia a dia, mesmo com todos os problemas que enfrentamos, o Senhor está conosco. E que possamos bendizer o Senhor nesse momento de culto. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração e depois nós daremos prosseguimento a esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos neste culto, Senhor, ainda que virtual, de forma online, separados fisicamente uns dos outros, mas com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo de estarmos te buscando. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem, ó Deus, zelado por cada um de nós. E nada tem faltado ao teu povo, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E agora, Deus, neste culto, que o Senhor Deus fale aos nossos corações, através da tua palavra, através das ministrações, e que, ó Deus, o Senhor receba esse culto no teu trono de graça, Senhor. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas, ó Deus, dedicamos-te a ti, neste momento, ó Deus, esse culto, Senhor, de todo o nosso coração. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos por tudo e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Amém. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor junto com o Senhor, ando crente, zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece
Boa noite, irmão e irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu quero ler um versículo com os irmãos referente à confissão de pecado, né? Salmo 32, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Então, isso significa que nós somos pecadores diante de Deus, né? Mas Deus perdoa nossos pecados porque Jesus já veio e já morreu por nós, né? Então eu vou fazer uma oração de confissão de pecado. Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, eu te peço carecidamente, Pai amado, que esteja, Senhor Jesus, olhando, Senhor Jesus, para meus irmãos, para mim, Senhor Jesus. Perdoa, Pai amado, as minhas falhas e a falha dos meus irmãos. Sabemos que somos pecadores diante de Ti, Pai amado. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite poderosamente, Pai amado. Sabendo que o Senhor tem já nos perdoado, tem nos limpado, nos purificado de todos os nossos pecados. E que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Manda um abraço da minha família para a tua família. Que essa noite o nosso Deus esteja entrando no seu lar e no meu lar. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos
Graça e paz, eu quero saudá-lo em Jesus Cristo, nosso Senhor, desejando que o Senhor esteja cuidando, abençoando a sua vida. Essa é a pastoral que eu quero fazer neste culto, uma palavra de gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem estendido a nós, mas também uma palavra de esperança, de fé, de graça. E nós usamos na terça-feira passada, em nossa pauta de oração, o texto de Salmo 94, 19, naquele processo que nós temos incentivado a igreja a orar com a palavra de Deus. Era um costume da igreja, nos seus primórdios, pegar a Bíblia, ler a Bíblia e orar com a Bíblia, orar aquele texto, orar para que o Senhor fale através daquele texto e nos abençoe. E nós temos feito isso em todas as pautas de oração às terças-feiras. E nessa última terça-feira, nós usamos o Salmo 94, verso 19, que na NVI diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que palavra bendita! Como é bom nós orarmos com este texto da palavra de Deus. A própria Bíblia nos diz que há momentos em nosso viver que nós somos invadidos por uma ansiedade. E o texto diz que está lá no íntimo, no mais profundo do nosso ser. Não é algo que está sob o nosso controle. Essa ansiedade precisa ser cuidada, tratada. E Deus deseja fazer isso, como diz o salmista. E o texto termina dizendo: porque no teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nós temos vivido tempos difíceis e um tempo prolongado, um tempo com notícias ruins, mas também um tempo de se renovar e se refortalecer na caminhada com Jesus Cristo. Então a minha pastoral é uma pastoral buscando em Cristo verdadeiramente esta palavra do salmista, que apesar da ansiedade que invade pelos mais diversos motivos que têm acontecido, que o Senhor nos visite de um modo poderoso, vivo e verdadeiro e nos traga alívio, refrigério, cura, restauração em nosso Senhor. Que Deus te abençoe assim, e nós vamos orar por isso agora e também nos preparando para a leitura e a mensagem. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Deus, a cada irmão que está agora conectado uns aos outros, mas de um modo muito especial contigo, através da internet. Nós estamos, ó Deus, cultuando o Teu santo e bendito nome. Como é bom, Senhor, mesmo em meio a esta pandemia, as dificuldades, saber que a Tua igreja é cuidada por Ti, Senhor. Cuida de nós, é o nosso desejo. Cuida, Senhor, da nossa ansiedade, cuida, Senhor, das nossas emoções. Como diz o texto, está no mais profundo da nossa alma, este local onde habita todo o nosso ser, as nossas emoções. Nós pedimos: Espírito Santo, visita a Tua igreja, visita a nossa alma, Senhor, para que o Teu povo receba de Ti, Senhor, a bênção necessária para conquistar vida e vitória em Cristo Jesus. Nós desejamos isso, Senhor, pedindo que o Senhor possa ir à frente da Tua igreja, Senhor, visitando as nossas necessidades e ouvindo o clamor do Teu povo, para que em Cristo Jesus nós possamos continuar a caminhar vivos, continuar, ó Deus, a viver o Evangelho e fazer a Tua vontade prevalecer sobre em meio a todas essas dificuldades, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E pedimos também, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, que ela seja fonte de edificação, de exortação, de busca cada vez mais de uma comunhão plena, viva e verdadeira contigo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fiquem em Jerusalém unidos, orando. Fiquem em Jerusalém até que do céu venha poder.
fortaleceu. E a igreja passou a se edificar, a compartilhar. O medo perdeu. E a igreja saiu para pregar, para curar, se fortaleceu. E a igreja passou a se edificar, a compartilhar. O medo perdeu. E a igreja saiu para pregar, para curar, se fortaleceu. E a igreja passou a se edificar, a compartilhar. O medo perdeu. E a igreja saiu para pregar, para curar, se fortaleceu. E a igreja passou a se edificar, a compartilhar. O medo perdeu. Irmãos, nós queremos falar agora sobre Acontece em Paulo Silas, algumas informações importantes para a nossa vida como igreja. Nós queremos dizer que o mês de junho, estamos terminando o mês de maio, o mês de junho, nós teremos um módulo especial em nossa escola dominical, aos domingos às 10 horas da manhã, e convidamos a você a participar. O tema é Buscando a Cura no Senhor, Buscando a Cura no Senhor. O texto base, para que nós tenhamos então uma referência sobre essa realidade, se encontra no profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um verso, verso 14, que diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Cura-me, Senhor. Nós percebemos então um desejo do profeta de buscar a cura do Senhor. Deus estava falando com o profeta, mas isso não quer dizer que ele não tinha enfermidades de alma, necessidades, e pelas aflições e dificuldades, inclusive, de sua atuação, de sua vida, do contexto que ele vivia, ele precisava também a cura do Senhor. Nós estaremos então convidando profissionais da área de psicologia, de um modo especial, para falar durante todo o mês de junho para a igreja. Nós teremos o reverendo Leontino, que também é psicólogo, ele foi convidado e aceitou o nosso convite da nossa igreja. O psicólogo Rodrigo, que é da igreja Batista, um conhecido meu, um rapaz de Deus, e eu creio que vai trazer uma palavra também de alento, de consolo, mas também de exortação a nós. E também nós teremos 2 aulas com a Magda. Não sei se você lembra que nós tivemos a Magda em um dia da escola dominical falando sobre depressão. Foi uma palestra maravilhosa. Então nós pedimos 2 aulas com ela. Então mês de junho nós teremos este tema, Buscando a Cura no Senhor. Utilize isso como referência, como ferramenta para a sua vida, para edificação, e também convide outros
nós vamos anunciar esse módulo. Também é um modo de nós exercitarmos nossa evangelização para que outras pessoas que também passam por um processo de aflição e dificuldade possam receber uma palavra de Deus para as suas vidas. Então, use esse recurso para a multiplicação dessa informação em Cristo Jesus. Nós teremos também uma nova sequência nos nossos cultos, nas pregações. O tema de junho será orações. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas orações que são pertinentes, que nos levam a um amadurecimento, a um crescimento, a uma edificação na oração. Não simplesmente falar de oração, mas perceber na Bíblia momentos de diálogo entre um ser humano e Deus, e como este relacionamento aconteceu e quais foram as consequências, as realidades, de que forma este integrante da palavra de Deus, este personagem bíblico, utilizou desse momento de diálogo com Deus. E por que ele fez isso? Eu creio que é importante nós refletirmos nessa realidade. Hoje tem se falado muito em oração e muitas vezes nós esquecemos de perceber que há dimensões cada vez mais profundas sobre a oração. Então eu quero te convidar para esses dois momentos especiais também na vida de nossa igreja. O momento na escola dominical, buscando a cura de Deus, e também no culto, orações. Que Deus nos abençoe assim e que nós tenhamos esta perspectiva, esse desafio de buscar cada vez mais a presença do Senhor como indivíduos e também na coletividade, na comunhão da igreja em Jesus Cristo. Deus te abençoe assim. Irmãos, nós estamos hoje encerrando uma sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças. Eu quero ler o texto final, então, dessas bem-aventuranças para a meditação das nossas vidas. O texto de Mateus, capítulo 5, do verso 10 a 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que Deus abençoe a palavra que foi lida para a nossa meditação. Este texto bíblico, nós pegamos as duas últimas bem-aventuranças porque elas estão relacionadas. E nós queremos então falar um pouco sobre essa realidade, fechando este ciclo das bem-aventuranças. Não é uma apoteose, não é um momento de grandiosidade, mas estes dois textos falam de uma consumação de toda a realidade que nós temos das bem-aventuranças. Eu não sei se você lembra de um filme. O nome é O Fugitivo, de 1993, com Harrison Ford, um maravilhoso ator que atua neste filme. Este filme acontece o seguinte: ele é um médico, a sua esposa é morta dentro da sua casa de um modo brutal, e ele é colocado na condição do réu, de quem fez o crime, mas ele é inocente, e ele é condenado à morte. E quando ele está sendo transportado para a penitenciária, ele tem um acidente e ele foge. Então daí o nome O Fugitivo. O filme todo passa ele fugindo e um detetive, um inspetor e a polícia, evidentemente, tentando prendê-lo novamente. Esse é um filme muito interessante que eu convido a você a assistir se você não assistiu. Mas há outros dois pontos que eu queria relacionar também com este filme. Dois símbolos. Na igreja primitiva, nós tínhamos alguns símbolos, que não era a cruz. A cruz só vai entrar como um símbolo formal, oficial na igreja, bem depois
mas nós temos alguns símbolos anteriores a esta formação do cristianismo com a cruz. Nós temos, por exemplo, o peixinho, muito comum, né, da gente ver em carro, em broche, num colar, num pôster, alguma coisa nesse sentido, aquele peixinho que é um símbolo cristão extremamente antigo. E nós percebemos que ele existe porque é a palavra iktos, que é a palavra grega para peixe. E quando você fala peixe em grego, iktos, você está usando aí um pentagrama, né? uma abreviação de uma frase que os cristãos usavam naquela época para mostrar essa realidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Esta é a frase com cada letra do início da palavra iktos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por quê? Porque muitas vezes os cristãos não podiam se reunir e iam para as catacumbas, por exemplo, em Roma, e lá existem vestígios até hoje deste símbolo do peixinho, mostrando um caminho aonde no meio daqueles corredores imensos, eles se reuniam em determinado local para cultuar a Deus de modo escondido. Outro símbolo do cristianismo antigo é a fênix. A fênix já era usada pela mitologia grega como uma ave que morria, ela pegava fogo, ela morria, virava cinzas e de repente ela renasce, ela ressurge novamente à vida. E os cristãos gregos pegaram a fênix como um modelo, como um exemplo do que eles estavam vivendo, porque também a igreja, nessas três características, nesses três pontos que eu estou colocando, o filme Fugitivo, o ictus e a fênix, os três têm em comum a perseguição da igreja. A igreja era perseguida e o filme é uma parábola disso também, né? Nós podemos aplicar assim como cristãos. O fugitivo, né? o principal do filme, aquele médico, é como se fosse um cristão que está fugindo de um crime que ele não fez. E toda vez que ele vê a foto da esposa, ele lembra por que ele está sendo perseguido. Ele ama a sua esposa não está mais presente, mas ele sabe por que está sendo perseguido. O cristão a mesma coisa. Muitas vezes ele é perseguido, ele olha para Jesus, Jesus não está ali mais fisicamente, mas está com ele espiritualmente, e ele lembra do amor que ele tem para com Jesus, e ele sabe por que então está sendo perseguido. O peixinho e também a fênix eram símbolos que a igreja teve que usar por causa da terrível perseguição que ela teve. Eram símbolos que demonstravam ou que apresentavam ou que era uma espécie de uma parábola, de uma mensagem de que Jesus era Senhor e que deveria ficar de um modo camuflado e não apresentado, mas que os outros que eram cristãos soubessem que outros cristãos estavam ali naquela cidade e possivelmente a maneira como o peixinho apontava para determinado local mostrava um local de encontro dos cristãos. A perseguição, portanto, é uma marca da igreja primitiva. A igreja nasce em meio à perseguição. A igreja acontece em meio à perseguição. Nós temos Estevão, vemos Paulo, vemos os demais irmãos em Cristo sendo perseguidos. A cada momento de Atos, a igreja passa por um grau de perseguição, e esta é uma marca que Deus quer mostrar para nós que existe, e que, portanto, quando as bem-aventuranças estão terminando, Jesus não está terminando numa apoteose. Então, olha, eu vou dizer para vocês algo que vai dar uma grandiosidade a essas bem-aventuranças. Ao contrário, Jesus está dizendo de uma consumação, de que o fato de nós vivermos as felicidades do reino dos céus, e se soubermos verdadeiramente buscá-las e vivê-las, mesmo quando vier a perseguição, porque ela é real e verdadeira, nós podemos nos preparar em Cristo e ser felizes apesar disso, sabendo que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Esta é uma expressão desse texto maravilhoso que nós temos na palavra de Deus.
Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porque é uma intensa batalha espiritual. Nós estamos no meio de um reino dos céus e também do reino deste mundo, e eles estão degladiando, existe uma grande batalha. A palavra de Deus diz isso em vários momentos, e muitas vezes porque nós estamos vivendo o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós não nos apercebemos dessa realidade, mas é fundamental que o cristão tenha consciência de que a perseguição é uma realidade viva e real no seu cotidiano, na sua existência. É evidente que nós ficamos felizes de saber que aonde o cristianismo também é uma porção grande, aonde há uma liberdade, aonde Deus na sua graça superabundou graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, tem permitido que a igreja sobreviva sem uma perseguição tão evidente. Mas ela acontece de vários modos, que pode não ser fisicamente acontecendo, mas acontece em outros canais, outros meios, e nós precisamos então saber disso. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, que a nossa pátria é celestial, não para nos tirar de uma realidade física, não para nos transportar apenas para o espiritual, porque o espiritual se consuma, se concretiza e se realiza na nossa carne, na nossa existência, no mundo. Mas o mundo jaz no maligno e, portanto, eu devo saber que há uma luta constante e permanente em mim, nos outros e no reino de Deus, no reino dos céus. Isso se apresenta de um modo claro e vivo para nós. Há vários textos que falam isso, textos difíceis, textos muitas vezes que não são muito agradáveis para nós, mas são realidades da palavra de Deus. Por exemplo, o próprio Cristo, falando em Mateus 10, do verso 16 a 22, ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda outro texto de Jesus, João capítulo 15, verso 20. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Esses dois textos deixam claro o porquê da perseguição. A perseguição nesse texto, Jesus por 3 vezes cita a seguinte frase: por minha causa, por causa de Jesus. Porque Jesus não é aceito, porque Jesus é o contrário da realidade do pecado, porque Jesus vem de uma realidade totalmente diferente, traz esta realidade para nós. Se nós somos seguidores de Cristo, devemos entender que do mesmo modo que Cristo foi perseguido, nós também o seremos. E nós precisamos então, nestas bem-aventuranças, também estar preparados para essas realidades, porque isso acontece e é uma realidade que nós precisamos ter em mente, em nosso coração, e meditar de um modo claro, vivo, porque nestas bem-aventuranças, bem no final, Jesus faz uma separação, porque aqueles que não assim fizerem não alcançarão o reino, mas os que fizerem serão benditos, bem-aventurados, felizes, porque o reino pertencerá a eles. Há uma realidade de decisão, há uma realidade de definição daquilo que nós queremos ser como cristãos, sabendo que o simples fato de amar a Jesus nos leva a incorrer por vários riscos em nosso viver. Esta é uma realidade que precisamos em Cristo Jesus meditar, refletir e orar
para sermos bem-aventurados no Senhor. Um ponto importante que eu quero ressaltar para você é: seja perseguido pelos motivos certos. A Bíblia também nos exorta a isso. Não é simplesmente por ser perseguido que você está agindo ou correndo um risco por causa de Jesus Cristo. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, porque às vezes o coração humano deturpa essa realidade, né? Eu vi alguns pastores até falando: estão nos perseguindo, porque quando a igreja tem que ser fechada por causa do lockdown, né, de não haver contaminação, estão tirando o meu direito de se reunir. Isso é uma perseguição. Não é verdade, né? Eu creio que muitas vezes há pastores cristãos, evangélicos, brasileiros, que por nunca terem sido perseguidos, acham que qualquer motivo é uma perseguição, e não é isso que nós aprendemos na Bíblia, né? Evidente. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 16 diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha o que o Pedro diz: se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. É interessante, né? Porque muitas vezes o cristão pode dizer assim: eu estou sendo perseguido, né? Eu tenho uma dívida, eu não paguei, e a pessoa que está me cobrando está me perseguindo, né? Ou eu cometi um erro, eu fiz uma contravenção, e algo que trouxe um prejuízo para mim, para minha família, para alguém, estou sendo perseguido. Não é verdade, né? A Bíblia é muito clara que fala uma perseguição por causa de Jesus Cristo. E este é um fato importante, porque muitas vezes o cristão, na sua ansiedade, no seu desejo de modificar a realidade, usa de artifícios da sua mente para dizer de uma perseguição que não existe, mas a perseguição é real quando nós vivemos em Jesus Cristo. E da onde que ela vem? A Bíblia é muito clara nesse sentido. Ela é proveniente de qualquer lugar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, é muito interessante o que Paulo diz. Veja que interessante como começa o texto. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. De todo lado. De todo lado pode vir perseguição, de todo lado pode vir da sociedade, do governo, da família, da própria igreja, dos meios de comunicação, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, de todos os lados. Eu, na minha vivência, você possivelmente já tendo uma vivência com Deus e com Jesus Cristo, sabe que há vários motivos e modos de ser perseguidos, às vezes no trabalho, pelo fato de você se identificar como cristão, as pessoas te colocam numa posição de aversão, de não aceitar a sua conduta, de achar que você não é uma pessoa muito inteligente, esperta por ser religioso. Há vários motivos assim, quanto mais no meio acadêmico, na escola também, gente muito religiosa, gente que segue princípios, porque não tem autonomia, não consegue viver por si só. Então há graus de perseguição que acontecem no trabalho, na escola, e também pode ser físicos. Quando Jesus está falando de familiares que te perseguem, isso pode acontecer evidentemente no Brasil, mas nós estamos olhando para uma cultura oriental, como eu já falei para vocês em outras oportunidades. Lá no Oriente Médio, quando você se converte a Jesus Cristo, você corre risco de vida, risco de perder seus bens, de perder os filhos, perder o seu nome, perder a sua identidade. E isso começa, esse processo de perseguição, pelos próprios familiares. E isso é um fato que acontece.
Hoje no Brasil talvez nós não vivamos essa realidade tão forte, mas ainda acontece. Eu me lembro que meu avô, né, o Eliezer, que foi membro de nossa igreja, ele conta que quando morava na região do Óleo, né, Ourinhos, aquela região, eles estavam construindo as primeiras igrejas presbiterianas, e ele lembra que quando estava no culto lá dentro, muitas vezes pessoas de outra origem cristã iam, mandados pelo seu líder, pegar as pedras e jogarem nas janelas. Então acertava também pessoas lá dentro do culto, né? Então havia uma violência contra os evangélicos naquela situação. Isso acontece ainda no Nordeste. Eu tenho contato com alguns missionários no Nordeste e que contam que quando eles se apresentam pregando o evangelho, o líder religioso daquele local, sabendo que eles estão ali, muitas vezes são advertidos e são ameaçados por causa da pregação do evangelho. Então isso também acontece em nossos dias. Eu tive um casal de ovelhas no meu ministério há anos atrás. Era uma moça muito inteligente, gerente de TI, e ele também, o rapaz também trabalhava nessa área. Eles eram noivos e ambos sofreram grandes opressões no trabalho e da família, porque a família era altamente educada, com um nível social alto. Então o fato deles terem se convertido a Jesus Cristo, para a família aquilo era um retrocesso, era uma coisa doentia para eles. A visão que eles tinham era essa, né? E também no trabalho, e eu tive que trabalhar assim durante um processo de exortação, de aconselhamento, até que eles conseguiram superar essa realidade, se casaram, hoje estão bem, graças a Deus, em Cristo, mas continuam sim sofrendo várias opressões e sabendo como enfrentá-las através da palavra de Deus. Esse é um fato interessante. Outro fato interessante que acontece em nossos dias é que também a perseguição pode vir dentro da própria igreja. A igreja muitas vezes é um lugar de comunhão, de amor, mas também pode ser um lugar de agressão, de perseguição e de coisas que não estão relacionadas com o reino de Deus, de valores e realidades que não pertencem ao que a palavra de Deus diz e que, portanto, trazem um grau de perseguição, porque há uma negação da realidade de Deus nessa vida. Em 2 Timóteo 3,12, quando Paulo está exortando a Timóteo, ele está falando para Timóteo num contexto eclesiástico, num contexto de igreja. E ele diz assim, 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que interessante. Mesmo na igreja, Paulo está dizendo, quando você quer ser piedoso, você vai ser perseguido. E a palavra piedoso no grego é mais do que piedade, do que mostrar um grande amor, uma misericórdia para alguém e para Deus e para mim próprio, quando eu quero viver mais a Jesus Cristo. Essa palavra piedoso tem o significado de viver algo profundamente. Então, quando eu quero viver Deus profundamente, eu saio daquela tábua rasa, né? Saio daquela religiosidade padrão, que é mais ou menos um acordo que todo mundo faz. Olha, a gente vive uma realidade meio que de igreja, meio de clube, meio de um grupo que se reúne e a gente se encontra aqui e acha que está tudo bem. Mas quando você quer aprofundar essa realidade e começa a dizer isso para os outros, outros podem se ofender dessa realidade e começam a perseguir. Você está indo contra a cultura, você está indo contra a religião, você está indo contra uma vontade do grupo. Isso traz uma perseguição que o próprio Paulo nos exorta nessa realidade. E o que nós devemos fazer então? Como nós devemos viver? Filipenses capítulo 1, verso 27 e 29 diz: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo,
para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu, sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Nós devemos viver com coragem e intrepidez do Espírito Santo, porque Deus nos convida a isso. Paulo exorta a igreja a que ela conviva com essa realidade, mas que não fique intimidada, que fale a verdade, que a verdade seja dita. Se ela vai confluir para uma transformação, essa é uma realidade do Espírito Santo. Mas a própria bem-aventurança diz que nós podemos sofrer como diz o texto lá, como os profetas do Antigo Testamento. E quem eram os profetas? Eram homens enviados por Deus para o próprio povo de Deus. E eles então deviam falar a verdade dos pecados e das mazelas e erros que estavam acontecendo dentro do povo de Deus. E assim nós devemos fazer. Quando nós ficamos intimidados, é um sinal de covardia, de medo, de descaracterizar a verdade de Deus em nós. E nós precisamos então, em nome de Jesus, viver a intimidade com o Senhor, para que não sejamos intimidados, não sintamos medo, mas tenhamos a intrepidez, a coragem e a força do Espírito Santo, porque nenhuma bem-aventurança é possível se nós não a realizarmos no Espírito Santo. Ninguém deseja ser perseguido, essa é uma questão humana. Nós buscamos tranquilidade e paz, e é isso que também as bem-aventuranças nos dizem. Nós falamos disso domingo passado, sobre paz, mas Jesus agora diz que em meio à paz, às dificuldades que nós encontramos, nós precisamos estar preparados para qualquer intimidação que venha colocar a nossa fé em juízo, em julgamento e querer nos anular, nos retirar, nos diminuir na presença do reino dos céus. E portanto, meu amado, é fundamental que nós tenhamos a presença, como diz a palavra, cheios do Espírito Santo. Porque uma das características de estar cheio do Espírito Santo é não ter medo de viver a vida cristã. E eu quero convidá-lo então a orar por isso, a buscar o Senhor, porque a cada dia nós precisamos revigorar, renovar, fortalecer nossa caminhada para que em Cristo Jesus nós possamos andar com Deus. A fé de ontem não vale para hoje, você tem que renová-la. A fé é que nem o maná, você colhe para hoje e amanhã está apodrecido. Você tem que renovar sua fé de confiança, de intrepidez, de coragem. Às vezes você teve um momento de fé muito forte, de coragem lá no passado, mas hoje você se sente intimidado, você se sente restringido, você não consegue novamente buscar essa realidade em Deus. Busque a profundidade e o estar cheio do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós tenhamos coragem e intrepidez para viver com Cristo, viver para Cristo e, se necessário, sofrer por Ele. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Deus tem promessas para nós. Primeira promessa, Deus estará sempre conosco. Segunda promessa, Deus não nos dará aflição que nós não possamos suportar. Deus é bendito, misericordioso e gracioso. E as promessas que Deus concede para nós na relação da vida eterna são promessas benditas que nós precisamos lembrar. No mundo hoje contemporâneo, onde o cristianismo se tornou uma realidade de bênção material, né? Crê em Jesus, então Deus vai te dar as coisas desse mundo, como muitas igrejas pregam. Nós esquecemos da relação espiritual e da relação eterna que Deus tem colocado para nós. Há promessas de vitórias e Deus nos promete isso como vitória que Ele concede para aqueles que perseveram nos momentos mais difíceis de viverem Jesus. Apocalipse 2:10 diz assim: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los,
e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Texto bíblico que resume exatamente tudo o que nós falamos. Temos uma batalha espiritual, Cristo é a vitória, Ele é o vencedor, mas essa batalha acontece até a consumação dos séculos, mas há uma promessa de vitória eterna em Cristo Jesus. Eu lhe darei a coroa da vida. Romanos capítulo 8, verso 35 a 37, por amor de ti, por amor a Jesus Cristo, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, aleluia, por meio daquele que nos amou. Que palavra bendita de Paulo. Nós somos mais do que vencedores. Às vezes nós usamos essa frase em coisas que não estão relacionadas ao contexto e podemos fazê-la, mas o contexto desta palavra, de ser mais do que vencedor em Jesus Cristo, está diretamente relacionada com o sofrimento, a perseguição e até possível morte que um cristão enfrenta na sua vida com Jesus. Portanto, irmãos, encerrando este momento das bem-aventuranças, as bem-aventuranças não terminam com um end, um final feliz, no sentido daquilo que muitos esperavam. Bom, agora a consumação, a apoteose das bem-aventuranças é algo maravilhoso, bendito para nós, mas Jesus é muito real, muito realista em dizer que pelo fato de vivermos o reino dos céus, pelo fato de buscarmos felicidade com os valores deste reino, necessariamente nós estaremos contrários, estamos numa situação contraditória ao mundo e por causa disso o mundo irá nos perseguir. Amado, aprender a morrer nos ensina a aprender a viver. Esse é um princípio bíblico que muitas vezes não é falado. Mas quando eu aprendo a morrer em Cristo, eu aprendo a viver em Cristo. Como nós estamos preparados para morrer com Cristo e para viver com Cristo? Jesus diz que a semente cai na terra, se ela não morrer, ela não germina. Assim é a vida cristã que Jesus está exemplificando para nós. Se a nossa fé não cai no sentido de que eu saiba morrer para as coisas desse mundo e até morrer necessariamente, fisicamente, por causa de Jesus Cristo, eu não serei como a semente que brota e que aflora a realidade do reino de Deus. E eu quero convidá-lo então aqui, durante esta semana, você medite profundamente o seu coração nas bem-aventuranças, leia todas elas e faça esse fechamento na consumação que o texto nos dá e nos leve a esta visão clara. Eu preciso aprender a morrer em Cristo para também aprender a viver com Ele e nele. Isto é um sinal da presença do Espírito Santo, do poder de Jesus Cristo em nós, da marca da igreja não abrindo mão dos seus valores e verdades, mas vivendo intensamente o Evangelho. Nós somos testemunhas e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te leve a estas profundezas na fé e na vida, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.